Olá pessoal, eu sou o professor Pedro do Canal 1 Acupuntura. Hoje retornando as gravações para que a gente possa acrescentar novos vídeos aí ao canal. Estou gravando aqui do meu espaço, onde atendo aqui na Avenida Paulista, o Kaizen Espaço Terapêutico, por isso vocês vão ver uma imagem diferente aqui de fundo. E de agora em diante os vídeos provavelmente serão daqui. A gente vai estar sempre gravando aqui do espaço. O tema de hoje é um tema que surgiu entre alunos de acupuntura, uma dúvida que surgiu entre alunos de acupuntura, que aliás é uma dúvida muito recorrente, que causa muita confusão, porque normalmente aquele que busca acupuntura, isso não é regra geral, mas acontece com muita frequência, são profissionais da saúde. E como profissionais da saúde querem fazer sempre uma conexão, uma ligação com aquilo que já aprendeu, né? E a medicina tradicional chinesa, ela tem uma racionalidade médica própria, um diagnóstico próprio, uma fundamentação muito específica, que nem sempre dá para a gente fazer essa conexão, né? Ou quase sempre não dá para fazer essa conexão. Dá para a gente traçar alguns paralelos, mas não fazer a conexão direta. E o tema é sobre o diagnóstico da medicina convencional, da medicina ocidental. Pode ser utilizado como diagnóstico, como parte do diagnóstico da medicina tradicional chinesa? Dá para a gente fazer uma relação direta do diagnóstico ocidental para o tratamento de acupuntura? Seria essa a pergunta. E nós estaremos discutindo e desenvolvendo o tema logo após a vinheta. Pois bem, então a pergunta é, será que dá para a gente usar um diagnóstico ocidental, convencional, e a partir desse diagnóstico estabelecer um protocolo e tratar com acupuntura ou tratar com medicina tradicional chinesa, qualquer um dos ramos aí da medicina tradicional chinesa? A resposta seria não, não dá para a gente tratar apenas com o diagnóstico da medicina ocidental. Então não importa se é insônia, se é cólica menstrual, se é ansiedade, se é depressão, se é constipação, se é gastrite, não importa qual seja o problema, não é possível eu simplesmente estabelecer um protocolo a partir de um diagnóstico ocidental. E a explicação, a princípio, é muito simples. A gente vai aprofundar. Não tem como a gente fazer essa conexão direta exatamente porque nós temos formas de diagnósticos diferentes, entendimentos, teorias, fundamentos diferentes. A gente basta partir do princípio que a medicina chinesa, a medicina tradicional chinesa, ela tem sempre como pano de fundo, como a explicação a partir da existência de uma energia do Qi, né? A partir da existência do Qi, que a própria medicina convencional ainda não sabe, a medicina convencional, a ciência ainda não explica de forma objetiva, né? A gente tem várias pesquisas que apontam os benefícios da acupuntura, da medicina tradicional chinesa, tentando explicar cientificamente, mas as doenças ou as síndromes, como nós chamamos, a gente só consegue explicar realmente baseado nesses fundamentos da medicina tradicional chinesa, que a gente tem um entendimento muito peculiar, muito específico, né? Então existe uma racionalidade médica muito particular, muito específica da medicina tradicional chinesa. E quando a gente faz essa mistura,
a gente comete erros graves. Agora, não é possível então utilizar, se eu sou um profissional da saúde, eu não consigo utilizar nada do meu conhecimento para auxiliar no diagnóstico da medicina tradicional chinesa? Sim, é possível. É possível apenas em sinais e sintomas, no entendimento da doença, para que a gente possa, na hora de fazer a nossa avaliação, que ela é indispensável, não tem como, grave bem isso, a gente tratar sem fazer uma avaliação específica da medicina tradicional chinesa, usando aqueles 4 métodos de avaliação tradicionais da medicina tradicional chinesa, tá? Que é a inspeção, observação, olfação, audição, interrogatório e palpação, que são os 4 métodos, e não tem como a gente fazer um diagnóstico sem nos basearmos nesses 4 métodos, buscando sinais e sintomas que vão estabelecer os padrões sindrômicos e a partir daí a gente chegar no diagnóstico. Então, o profissional da saúde vai sim conseguir utilizar o seu conhecimento a partir do momento que ele já conhece a doença. Então, na hora de interrogar, na hora de investigar, ele vai ter um caminho mais facilitado exatamente por conhecer o diagnóstico ocidental convencional. Mas você que não é profissional da saúde ainda, que está estudando acupuntura, isso não eu diria no primeiro momento, indispensável. Eu acho que estudar, conhecer é sempre importante, mas o principal agora é você saber fazer um diagnóstico muito bem feito dentro da medicina tradicional chinesa. E a partir daí você ir associando, assimilando conhecimentos da medicina convencional. Então, a resposta à pergunta que foi feita, a gente pode sim utilizar, desde que respeitado esses fundamentos da medicina tradicional chinesa. Então, a gente acaba tendo que fazer uma tradução aí para o chinês, para a medicina tradicional chinesa, daqueles sinais e sintomas que você já conhece a partir da teoria, né, da parte que você viu lá na sua formação acadêmica como profissional da área da saúde. Bom, mas por que essa diferença? Então, vamos tentar entender um pouco melhor isso. A medicina chinesa, a avaliação é feita a partir desses 4 métodos. A gente vai buscar sinais e sintomas que estabeleçam o que a gente chama de padrões sindrômicos, porque todo o diagnóstico da medicina tradicional chinesa é baseado em padrões sindrômicos, ou síndromes. Né? Padrões sindrômicos é um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam uma síndrome especificamente. Vamos dar um exemplo para que fique mais fácil o entendimento. Uma deficiência de Xue do fígado. Deficiência de Xue do fígado é uma síndrome. Qual é o padrão sindrômico de uma deficiência de Xue do fígado? Então, a pessoa pode ter unhas quebradiças, uma irritabilidade, aquela irritabilidade que não sabe de onde vem, pode ter uma redução do fluxo menstrual, até mesmo, no caso aí a gente poderia avançar com uma deficiência de Yin do fígado, mas uma ausência de fluxo menstrual, normalmente é uma redução no fluxo menstrual, pode ter secura nos olhos, muita coceira, né? Muita cãibras, isso são sinais e sintomas, né? Muito específico de um padrão sindrômico que nós chamamos de deficiência de Yin do fígado. Aqui eu dei apenas alguns sinais e sintomas, tá? Então toda síndrome ela vem composta pelo menos dessas 3 informações. Qual é a desarmonia, qual a substância que está em desarmonia e onde, qual o órgão, qual o canal,
qual a relação direta, qual o endereço, né, da desarmonia que nós temos aí. Então, deficiência é desarmonia, Xue é a substância que está em desarmonia e fígado é o local, o órgão que tem essa desarmonia. Baseado nesse diagnóstico, a gente consegue estabelecer um protocolo com pontos específicos que vão restabelecer o equilíbrio ou a harmonia, já que a gente tem uma desarmonia, a harmonia daquela substância, daquela desarmonia, daquele órgão, certo? Então, a gente poderia utilizar em uma deficiência de Xue do fígado, por exemplo, alguns pontos, só para exemplo mesmo, um bexiga 18, a gente poderia usar o bexiga 17, nós poderíamos usar um F3, um baço 6, são pontos aí importantes para corrigir essa desarmonia. Agora é lógico que eu estou sendo aqui muito rápido nas observações, muito simplista, né? Porque a gente tem um tempo e o objetivo aqui é exemplificar. Mas quando a gente tem uma deficiência de Xue, evidentemente que eu tenho que observar se esse paciente está se alimentando de forma adequada, porque não adianta eu colocar agulhas no meu paciente se não tem a matéria-prima para produzir Xue. E a matéria-prima ela vem de uma boa alimentação. Então essa é uma observação importante, principalmente quando a gente tem deficiências, né, de Xue, de Qi, observar como é que essa pessoa está se alimentando. Dessa forma, a gente consegue identificar qual seria a melhor abordagem terapêutica, o melhor recurso terapêutico. Eu já tenho um diagnóstico, já tenho um protocolo. De que forma que eu vou estimular esses pontos de acupuntura? Eu posso usar agulha, eu posso usar moxa, eu posso usar ventosa, guaxá. Então eu tenho vários recursos. Eu posso usar um microsistema, dependendo do problema que eu tenho. Então veja que é dessa forma que a gente trabalharia pensando em medicina tradicional chinesa, pensando em acupuntura. Se eu for usar um fitoterápico, qual a substância fitoterápica que vai corrigir essa deficiência de Xue? Entende? Então é isso, eu não tenho como tratar diretamente um problema, um diagnóstico ocidental com acupuntura, com fitoterapia, com medicina tradicional chinesa, sem antes fazer uma avaliação minuciosa da medicina tradicional chinesa. Só para fechar, que tipo de doença diagnóstico ocidental que poderia aparecer uma síndrome como essa? Veja bem, eu estou falando de uma síndrome, os pacientes eles são polissindrômicos, eu não vou só ter uma síndrome, né? Mas, por exemplo, um paciente hipertenso pode ter uma deficiência de Xue, ou uma metrorragia pode ter uma deficiência de Xue do fígado, uma infertilidade feminina pode ser por uma deficiência de Xue do fígado, sonhos vívidos, pesadelos, insônia, pode ser por deficiência de Xue do fígado. Veja que eu tenho uma síndrome para vários tipos de diagnóstico. Eu estou falando de uma síndrome, logicamente cada uma dessas doenças apareceriam várias síndromes, não uma. Né? Essa é só uma para exemplificar. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Abraço a todos. Até lá.